Dá para botar o tema? Gente, é muito bom ficar na Rede Jovem, porque eu me sinto igual, acho que é Caleb, apóstolo, que falou assim, que estava com 80 anos, não que eu tenha 80 anos, mas estava com 80 anos e falou assim, eu me sinto como um jovem, porque você se sente no meio deles, a verdade é essa, ó, só para você ter uma noção, olha a minha Bíblia. Então, assim, a gente se sente, não é, mas se sente, entendeu? Então, hoje o tema que a gente vai trazer, e Deus confirmou, é o tema que nós trouxemos no acampamento para os jovens, que são cartas vivas. E eu queria começar, dá para botar, Gabriel, o texto base, que é 2 Coríntios 3, a gente vai ler do 2 ao 5, pode ser? Vamos lá, gente. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E quando Deus trouxe essa palavra para a gente, sobre cartas vivas, eu fiquei pensando muito, nós como igreja, se nós temos sido essa carta que Deus escreveu. E eu vou começar a falar com vocês sobre algumas coisas. Quem aqui passou um tempinho lá do lado de fora? Ou melhor, quem não nasceu em berço evangélico, igual a mim? Porque eu me converti com 30 anos, quase. Ótimo. Então, a gente sabe o que é estar lá. Quando a gente está do outro lado, quando a gente não nasce no berço evangélico, a gente tem uma repulsa muito grande a não. Tudo que é não é contrário à nossa natureza. Tudo que é não bate para a gente como ruim. Os nãos são muito ruins. Então, a gente pode fazer tudo. Só que quando a gente vem para o reino de Deus, a gente vem com essa estrutura, que o não é ruim. Você quer estar perto de pessoas que falem só sim. Aquelas pessoas que falam, não, não pode, não, não deve. Não, não faz dessa forma. Você até evita, porque são pessoas que, aos nossos olhos, por causa das estruturas que tem dentro de nós, são chatas. Pô, não pode nada. Mas não é assim quando você vem para o reino, e aí é que começa a conflitar. Porque você vem com essa mente como se os nãos fossem ruins, mas o não de Deus não é ruim. E aí a gente começa a ter um bloqueio e a ter uma resistência muito grande quando o Senhor fala assim para você, ó, você não vai por esse caminho aqui não. E aí tu fala, opa, não? Por que não? E a gente começa a resistir aos nãos de Deus. Por quê? A gente acha que não é ruim. E a gente é teimoso, né? Você vê pelaquela criança onde você, quando meus filhos eram pequenos, aquela criança que engatinha quer botar o dedinho dentro da tomada. E tu fala, não põe, não põe. E a criatura vai lá e põe e leva um choque. Eu tive que comprar um monte daquelas tomadinhas de porco, né? Aquele negócio de porquinho para botar nas tomadas, porque eu falava, não faz, e eles faziam. Quem tem filho sabe que é assim. A mesma coisa somos nós. Você pensa que você cresceu, ficou mais velhinho e ficou livre disso? Não. Nós temos uma resistência muito grande a receber não. Porque dentro de nós a gente sabe tudo, a gente já tem a nossa vida, a gente paga as nossas contas, então sou eu que decido. Espera aí, Deus vai falar não para mim, por quê? E a gente não aceita, muitas das vezes. Por que eu estou falando sobre os nãos? Porque isso impacta em ser cartas vivas. Porque você só pode ser cartas vivas quando você obedece a Deus. E aí Deus começa a fluir dentro de você. Então, a gente tem uma resistência muito grande nisso. O problema é que hoje, a gente começa a ser guiado por tudo aquilo que a gente pensa, que a gente acha, ou que a gente sente. E é aí que a gente se dá um pouquinho mal. A gente hoje está querendo viver um evangelho, gente, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, baseado naquilo que a gente acha.
adaptado, vamos botar assim, eu gosto de falar assim, baseado naquilo que a gente sente. O que tem de gente sendo guiada por emoção, dentro e fora da igreja, mas eu vou falar daqui, não vou falar lá de fora, não. Eu vou falar daqui porque é aqui que o Espírito Santo age. É aqui que ele chama você e eu para ser carta viva. Então, a gente está baseado naquilo que a gente sente. A gente está mal acostumado. Acontece alguma coisa na nossa vida que não é tão bom, a gente acha, opa, Deus não está comigo, e não vou não. Espera aí. Por que isso? A gente tem que se acostumar, sim, com os nãos de Deus. E entender que os nãos de Deus são maravilhosos. Maravilhosos. Uma pessoa... Você já viu uma criança sendo criada? Só, ai, mãe, eu quero fazer isso. Aí tu vai lá e dá. Ai, pai, eu quero fazer isso. Aí tu vai lá... Como é que essa criança cresce? Mimada. Chata. E muitas vezes sem educação. A verdade é essa. Então, os sims... nem sempre é bom. Não que Deus sempre vai dar não para você. Não, não. Eu estou falando de princípios da palavra. Aquilo que você não pode fazer por causa da tua salvação e por causa da tua bênção que você não pode perder. E isso impacta muito em você ser um referencial de Deus. Amém, gente? Vocês estão muito quietinhos. Amém? Põe Cantares aí, por favor. Cantares 2:15. E aí eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que têm entrado em nosso meio, onde a gente deixa de lado e começa a deixar de ser carta viva. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O que Deus está mandando você fazer aí? Corre atrás da raposa, porque ela vai te roubar algumas coisas. Mas o que mais me chamou a atenção, gente, e quando eu falo de rede jovem, foram as raposinhas. Porque ele primeiro fala das raposas, mas quem são as raposinhas? São os filhotes, né? São os filhotes. Então, a gente começa a ter raposas e raposinhas. Ou seja, aquilo que tu ensina para o teu filhote, isso agora eu estou falando como rede jovem, cuidado. Porque ele pode se tornar uma raposinha. E o que são essas raposinhas? O que essas raposinhas representam? É tudo aquilo que impede a bênção de Deus na tua e na minha vida. Quando você faz o contrário daquilo que a palavra fala. Uma coisa, por exemplo, que eu anotei aqui, aliança e fidelidade. Gente, eu vou falar para vocês. A culpa dessa palavra, não briguem comigo, é do pastor Valber. Eu vou te falar por quê. No culto que ele pregou na terça-feira, eu estava ali sentado e Deus começou a falar tudo que ele estava falando aqui. E eu falei, não é possível. Até na hora da oração dele, ele falou uma palavra que Deus tinha falado para mim. Então eu falei, bom, Senhor, é para a tua igreja. E eu falo o que Deus fala. Eu não costumo deixar, não. Então, uma das coisas que tem impedido e tem sido raposinha na nossa vida é aliança e fidelidade. Eu queria que você pensasse em você. Eu não queria que você pensasse em ninguém, não. Isso é uma palavra para você verificar para você, porque, afinal de contas, Deus está chamando você e eu a sermos cartas vivas. Então, cada um vai escrever uma carta e vai pedir para Deus assinar no final. Não é o teu irmão. Teu irmão vê a carta dele, você tem que ver a tua. Aliança e fidelidade. A aliança é uma coisa que é muito séria. E ela tá diretamente ligada a caráter. A aliança gera bênção para a nossa descendência. Só que ela requer sacrifício, respeito, obediência. Para você ter uma aliança com alguém, você precisa ter essas características. Eu tenho uma aliança com o Márcio. Sempre tem coisas boas nas nossas vidas? Não. Mas eu tenho uma aliança com ele. Eu não vou deixar ele, ou ele me deixar, só por alguma coisa ruim que acontece na nossa vida. Porque, afinal de contas, a aliança é mais do que isso. A aliança é submissão, a aliança é obediência. E o que menos a gente está tendo, igreja, é isso tudo, infelizmente. Como eu falei antes, a gente está se deixando levar pelos nossos sentimentos. A gente acha muito.
A gente gosta muito de outras coisas, a gente é muito autossuficiente para ter Deus. E Deus chegar e falar assim, não, não faz isso. E às vezes a gente como igreja deixa de receber de Deus, e às vezes tu fala assim, poxa, por quê? Não sei, pergunta a Deus. O problema é que hoje a gente quebra aliança com tudo e com todos. Com Deus, com líderes, com maridos, com esposa. Quem tem aliança se importa com o que o outro pensa ou sente. Então, se eu tenho uma aliança com meu marido e ele não gosta que eu faça algo, eu tenho que me importar com o que ele pensa e com o que ele está sentindo quando eu tomo essa atitude. A mesma coisa é Deus. Tu tem se importado, você e eu, quando eu falo tu, eu estou falando para mim também, tá, gente? Tem se importado com aquilo que Deus pensa? Daquilo que você está fazendo, ou das atitudes que você está tomando, ou das atitudes que você quer tomar? Porque quem tem aliança é isso. Aliança, hoje o que mais a gente vê, infelizmente, no meio evangélico, são pessoas se divorciando, gente. Essa semana eu até compartilhei no grupo de comunhão, não vou falar aqui, uma situação que veio para a gente essa semana. E assim, está muito fácil as coisas, sabe? Está muito fácil. Eu falei assim, não quero mais não, ou não. Meteu o pé, quero é ser feliz. Eu vou é ser feliz, não importa o resto. Aí tu sai de um relacionamento, quebra a aliança com Deus em primeiro lugar, porque você veio no altar dele e fez uma aliança em primeiro lugar com ele. Porque quando você faz as coisas, gente, você não faz pelo próximo, você faz por ele. Se você está agradando a ele, consequentemente, você está agradando a teu próximo. Só que a gente não está pensando em Deus, a gente está tomando atitudes, E depois da Covid, ficou um ambiente ainda pior, né? Porque muita coisa mudou nas nossas vidas, em termos profissionais, em termos pessoais, em termos de igreja. Só que isso daqui, a minha prateada, não muda. Independente se tem Covid, se tem dengue hemorrágica, se tem, sei lá, surto de não sei o que, não muda. As coisas são as mesmas para mim e para você. Então, as alianças estão sendo quebradas com muita facilidade. Eu, particularmente, eu falei para vocês, eu me converti quando eu tinha 27, eu já estava começando a vir. Com 30 anos, eu já estava dentro da igreja. E, ao contrário de muitos, eu tive uma vida muito boa. Eu tinha uma vida muito boa, financeira, de pai e mãe, de relacionamento. Eu não vim por sofrimento, não. E aí você imagina uma pessoa que tem uma vida muito boa e Deus começa a falar assim, olha, isso daqui, filha, isso daqui te dava alegria falsa, não faz isso não. E eu me submeti, sabe por quê, gente? Porque eu percebi que era a melhor coisa que tinha a ser feita. E eu não me arrependo até hoje. Os meus filhos nasceram no Evangelho e eu louvo a Deus por isso. Infelizmente, eu não nasci, mas Deus me resgatou. Mas os meus filhos nasceram e é muito bom quando isso acontece. É muito bom quando você constitui uma família firmada em Deus e os teus filhos estão aqui dentro. É muito bom. Isso é aliança. Quando você tem uma aliança com Deus, você só tem a ganhar. Mas as raposinhas, que são aquelas coisas bem sutis, vêm na tua vida e fazem assim, puf, fecha a porta. Aí você vai se acostumando, vai deixando as raposinhas entrarem, ela só vai pegando, principalmente na área emocional. Principalmente. Hoje em dia, a área emocional está extremamente afetada. E eu gosto muito da passagem do mandamento que Deus fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Em algumas versões fala de toda a tua alma. Por que alma? Tu tem que estar liberto nisso tudo. Se tu só estiver liberto em um lugar, cara, o inimigo vai vir e vai te atazanar em outro. E você vai cair. As raposinhas vão vir, vão pegar. Então, a primeira coisa que a gente tem deixado de lado para ser uma carta viva é ter aliança e ter fidelidade com Deus. Ter aliança e fidelidade com Deus é ter aliança e fidelidade com o seu reino. O que é seu reino? É isso aqui, É isso aqui. Vamos lá, gente. Aí vem
alguns exemplos que, infelizmente, a gente não gosta de falar, mas tem que citar, né? Ah, eu me aborreci, ou eu não concordo, ou eu vou sair da igreja, largar meu ministério, ou pior, só ajuda o seu ministério. Me aborreci, concordo com muita coisa, não. Gente, olha só, acabou... Cadê? Ela está aí, a Gleice? Gleice acabou de ir ali no cantinho. Sabe o que ela veio falar para mim? Érica, eu posso lá ir na sala da Rede Jovem pegar 10 folhas ofício? Ela precisa fazer isso, gente? Não. Ela podia chegar lá e pegar. Ela é líder do louvor, teoricamente filha dos apóstolos, mas ela entendeu o princípio da palavra. Ela entendeu, eu nunca vou chegar no GDC, por exemplo, ou na terceira idade, não sei, e sair metendo o pé na porta. Não vou. Isso é submissão à liderança que está lá. E às vezes a gente deixa isso muito de lado, vai passando batido, vamos fazendo igual a gente está fazendo aí fora, ó, igual a gente está fazendo, e a gente só dá com a cara na porta. E depois fica perguntando, ó Deus, por quê? Por quê? Por causa de nós mesmo. Porque Ele tem a palavra dEle aqui, ó, quando você tem a Bíblia para você saber exatamente, assim como eu tenho, o que agrada e o que não agrada a Deus, o que é para fazer e o que não é para fazer. Mas como é que eu vou saber isso se eu não tenho um relacionamento com Ele, se eu não leio a palavra de Deus? Aliança e fidelidade. Escolher dia de vir a culto? Não existe, gente. Ah, hoje eu não vou, não. Hoje está muito calor, hoje está chovendo muito. A gente tem sempre uma justificativa. Escolher dia de vir a GC, se é um direcionamento da tua liderança da igreja, por que a gente fica escolhendo? Tu escolhe o dia que tu vai trabalhar? Eu não posso me dar esse luxo. Mas a gente sempre tem explicações e justificativas para atitudes erradas que a gente toma. E aí as raposinhas vêm. As raposas, né? E vão tomando a nossa bênção, e vão comendo a grama do nosso campo. E às vezes a gente fica se questionando por quê? Porque a gente não presta atenção a essas coisas, que é tão importante para Deus. O que eu falo, gente, é o que Deus me ministra, na maioria das vezes. Eu aprendo muito com Deus, e Deus ele é muito engraçado comigo, porque Ele não fala manso comigo. Eu acho que Ele só fala me sacudindo, porque eu acho que eu só entendo assim. Então, Ele é bem taxativo quando Ele fala comigo. E talvez seja por isso que eu passo dessa forma também. E uma vez eu estava no culto de terça-feira, e sabe aquele quebrantamento que vem, quando o Espírito Santo te pega de jeito assim? E Deus falou assim para mim, eu já estou aqui, e os meus filhos ainda nem se tocaram que eu estou. Aí eu olhei para o lado, assim, eu tomei um susto, porque eu olhei para o lado, eu vi um falando, outro não sei o quê, outro fazendo não sei o quê, outro... Eu falei, gente, como a gente é bobinho, eu pensando, né, para mim. Eu falei, como a gente é bobo. A gente vem a essa casa aqui, e a gente não entende que Ele já está aqui. Se você vem na sua casa, você faz o que você quer. Aqui é a casa dEle. Então, quando a gente vem com um propósito, é adorar. E às vezes a gente pega, nos jovens aí, a gente fala algumas coisas, de atitudes na casa de Deus. Atitudes que a gente vê que tira a bênção da família. Por exemplo, jogo de futebol. Eu sei que todos os homens gostam, os meus também gostam. Eu particularmente não vejo nada demais você ter um esporte. Contanto que aquilo não vire idolatria no teu coração. Contanto que você veja um jogo de futebol, está na hora do culto, e você chegou 7 horas, ou você nem veio, ou veio e ficou assim no celular. Gente, você veio aqui para quê? Era preferível que você tivesse ficado em casa. Desculpa a sinceridade, mas é verdade. Você veio para adorar o Senhor, para prestar culto a Ele. Você acha que Ele não vê isso? Se eu que sou eu, falha, vejo, imagina Ele, que vê todas as coisas. Crianças, jovens, a gente tem ensinado aos jovens, agora eu vou pegar um pouco com eles. Os jovens, a gente tem ensinado, vamos orar ali com a gente, vamos fazer não sei o quê, porque às vezes a gente fala assim, vamos orar, eles oram assim, quer ver?
Eu falo, gente, o que é isso? Está modelando? Vai tirar uma foto? Está orando? Não, é assim mesmo. E tu vê, presta atenção que tu vê. Mas por quê? Por causa do entendimento. Ainda não tem ok, a gente tem que ensinar. Mas a gente tem que ensinar. As crianças... Gente, tira a atenção da igreja. Desculpa, mas tira. Os meus, eu mandava para o GDC. Coitado das tias, como o Breno mesmo falou. Mas eu mandava. Às vezes voltava né? Que todos já sabem quem é. Voltava, eu tinha que segurar e tinha que manter ali na cadeira e tal. E quando ele fazia alguma coisa, a gente falava assim, vamos conversar. Márcio que falava, vamos conversar em casa. Ele parava na hora, porque ele sabia que ia apanhar. Ele sabia. É para ficar sentado? Senta. É para ficar em pé? Fica. Vocês podem falar assim, Érica, tu está exagerando, isso é uma grande besteira. Não é não, gente. São as raposinhas. Se você deixar isso agora, amanhã ou depois, é aquilo que eu falei de criação. Você só dá sim, você só dá sim, você só dá sim. Como que essa criança vai crescer? E é responsabilidade da criança? Não, é minha. É minha. Nós já tivemos atitudes, tá? Eu não estou falando para vocês, deles chorarem, se esgoelharem, mas eu sabia que aos olhos do Senhor, a gente estava tomando atitudes certas. Era prazer meu e do Márcio fazer isso com eles? Não, mas fazíamos. Porque a gente entendeu que isso ia gerar bênção para eles. A gente entendeu isso. Vocês precisam entender. Quando eu me converti, eu vim primeiro, depois veio o Márcio, eu falei assim para Deus, eu não sabia nada, mas eu falava assim com Deus, na minha inocência, eu falava assim, Senhor, eu não quero isso para os meus filhos. Eu vou me posicionar pelo Senhor, porque eu estou conhecendo, mas depois por eles também. E eu fiz muita coisa que eu não queria fazer por eles. Porque eu sabia que a bênção do Senhor vinha através da minha vida, pela minha vida, para a vida deles. E eu não entendo, gente, hoje, como a gente, às vezes, a gente lida com jovens aí que, infelizmente, não tem os pais aqui dentro, e a gente ensina eles a se posicionar, e eu vou falar um pouquinho isso mais à frente, porque, com certeza, eles vão levar a bênção para dentro da casa deles. Vão levar, porque Deus é fiel. Amém, igreja? Então, a gente falou um pouquinho sobre aliança e fidelidade, atitudes na casa de Deus. E aí, às vezes, a gente faz assim, Senhor, a gente canta aquele louvor, faz outra vez como da primeira vez. Sinceramente, às vezes eu fico em casa pensando assim, Senhor, se fosse você, eu não fazia, não. Fazia, não. Pô, tu me desobedecendo a rodo. Estamos te machucando teu coração, tu vai fazer de novo? Como? Não tem como. E eu fiquei impactada, assim, a gente viveu, assim, no início da nossa conversão, um tempo de avivamento muito grande, em adoração, em espiritual mesmo, no ambiente espiritual. E quando foi nesse acampamento, a gente fez, obviamente, com o grupo um propósito por esse acampamento, todos nós fizemos, e quando a gente chegou lá, uma das coisas que gente, todas as situações adversas, consegue imaginar tudo que você programou, botou no papel? A gente programou uma festa para eles, a gente programou uma noite na fogueira, nada deu certo, faltou luz, um calor de 50 graus, nada deu certo. Mas uma coisa eu percebi, sabe o que Deus fez naquele lugar? O Espírito Santo pairou, ele ministrou de uma forma tão intensa como eu não vejo hoje, talvez pouquíssimas vezes. Ninguém precisou ficar impondo a mão em ninguém para abençoar, para libertar, para curar. Deus ia lá no coração e fazia sozinho, sem ninguém precisar pôr a mão. Você tem noção que é isso? Imagina Deus aqui, e começar a tocar no teu coração aí, te libertar de um monte de coisa, sem ninguém precisar chegar até você. Esse é Deus. Esse é Deus, mas por quê? Corações abertos, corações puros, corações sedentos. E Deus vai fazer. Amém? Bom, nós fomos transformados por Cristo a ponto de sermos cartas vivas. Eu queria que você pensasse isso. Você foi transformado por Cristo a ponto de você ser cartas vivas? As pessoas têm visto Cristo em nós? Você, como carta viva, as pessoas têm visto Cristo em você? Enquanto a gente não tomar algumas atitudes, se afastar de algumas coisas,
nós não vamos conseguir ser carta viva, não. Idolatrias dentro e fora da igreja, cantores, atores, sei lá. Não dando tempo devido a Deus, imoralidade sexual, adultério. Gente, não vai conseguir, não. Como eu falei antes, a gente tem que ter aliança e fidelidade com o Senhor em primeiro lugar, para depois a gente ter com o nosso próximo. E eu botei aqui pessoas mentirosas, egoístas. Eu não sei se... a Bíblia fala que isso tudo nós iríamos viver, gente, mas que não parta de nós. Que não parta de nós. Pessoas grosseiras. Nós temos pessoas grosseiras dentro da igreja que saem matando todo mundo com a língua. Assassino. Eu até falei no meu grupo de GC uma vez, eu falei assim, nós não temos que julgar, porque nós temos um juiz, mas a gente não pode ser conivente com o pecado, é diferente. São duas coisas completamente diferentes. Isso tudo a gente tem vivenciado dentro da igreja, e não temos conseguido ser a carta que o mundo precisa ler. Não temos conseguido ser transformado por Cristo a esse ponto. Ser carta viva, eu botei aqui, é ser o testemunho vivo do Evangelho que transforma pessoas. Você quer ver? Eu pedi permissão, tá? Menos a uma. A uma eu não pedi, não, mas a uma eu pedi. Eu estava conversando na segunda-feira com a Isabela, ela está aí. E ela estava me falando um pouquinho da vida do Eduardo, de um pecado que ele tinha e que ela não estava acreditando mais, aquela coisa toda. E ele foi para o encontro com Deus. Quando ele foi para o encontro com Deus, ela falou assim, vai voltar a mesma coisa. Porque, anos, ela falou, ela já estava sem fé. E ele voltou completamente transformado. Ele voltou largando tudo e largou até hoje. Isso tem tempo. Isso é o poder de Deus. Isso é o Evangelho de Cristo. O Eduardo e a Isabela são casados, têm 2 filhos, mas eu tenho a Amanda, que está ali, ela nem sabia que eu ia falar dela. Eu acho que ela tem 13, 14 anos, não sei. Pelo posicionamento dela dentro de casa. Mateus hoje está aí, a Manu está aí, que são os irmãos dela. Tem dado palavra na Célula Habitat, 14 anos, gente. 14, Amanda? 15, perdoa. 15 anos. Então, não é idade. É posicionamento. Quando você fala assim, eu não consigo, meu filho está assim, meu marido está assim. Culpa é tua. Culpa é tua que não se posicionou dentro da tua casa. Vai jejuar, vai orar, vai clamar, vai se posicionar. Porque se ele vê Deus na tua vida, ele se transforma. Porque o Evangelho ele é poder de Deus para transformar as vidas. Ele se transforma, porque você vai estar, exalando Deus. Exalando Deus. Você vai estar passando Deus sem você nem sentir. Então, o poder de Deus, ele não diz respeito à idade, ele diz respeito a posicionamento. As pessoas, elas têm um encontro com Deus, não pela roupa que você usa, ou pelo carro que você tem, ou pelas posses que você tem, ou para onde você viaja, mas através do Espírito Santo na sua vida. Elas podem até te admirar por tudo isso, mas a diferença que vai ser feita e a diferença que Deus vai fazer é o Espírito Santo na tua vida. Tem como ser crente, tem que ser crente dentro de casa e não ser oco, como essas estátuas que às vezes a gente lê no Salmo, que a gente fala tanto, né? Tem que ser crente dentro de casa, gente. Eu não estou falando que você não tem defeitos, eu tenho defeito. Eu, às vezes, sou muito chata dentro de casa. Mas eu tenho Cristo. E eu me posiciono em algumas coisas que diz respeito a Deus. Acho que mulher é chata, né? Por natureza. Eu acho que sim, né? Não sei. Enfim. Mas eles falam que nós somos, né? Mas não sei. Isso é uma coisa que a gente vai perguntar a Deus na glória. Mas, enfim, o posicionamento é que é tudo. Defeitos a gente vai ter. Isso não significa que ele vai querer se separar de mim. Pô, pelo amor de Deus. Tu não escolheu? Atura. Vai ter que aturar. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer.
Deus assinaria a carta que você tem sido? Ele assinaria embaixo, assim, ó. Você escreveu a sua carta, está aí a sua vida. Ele vai lá e vai chancelar. Puf, vai assinar essa daqui, ó. Esse daqui, ó. Eu queria que você pensasse se você tem sido essa carta que tem andado por aí, onde Deus assinaria. Porque Deus, Ele chamou eles crucificados. Ele não chamou guerreiros, Ele não chamou blogueiros, Ele não chamou modelos, Ele não chamou cantores, Ele chamou crucificados. E para você ser crucificado com Cristo, você tem que morrer, meu irmão. O problema é que a gente quer viver a nossa vida, mas também viver com Cristo. Não vai dar certo nunca. Não vai dar. Porque Jesus falou isso. Quem quer vir após mim, faz o quê? Morra. Morre. Alguém falava, morre, desgraçado. Nem lembro quem era. Mas alguém falava assim, morre. E é isso. Mas é morrer literalmente? Não. Eu gosto muito quando Deus fala lá em João 15, da videira verdadeira. Por que Ele fala videira verdadeira? Não está nem aqui mais isso. Porque existe a falsa. Então, existe a alegria verdadeira, mas existe a alegria falsa também. A alegria que Deus quer te proporcionar é verdadeira. É aquela que não vai sair nunca mais, independente, ó, faça chuva, caia chuva ou faça sol, sabe, caia granizo, não vai sair de dentro de você, porque você entendeu. Você não vive pelo que você tem, você não vive se você só tem feijão, arroz e ovo, ou se nem isso você tem, você vive por Cristo. É fácil, gente? É, com Ele é. O pessoal fala, não, não é. Não, é sim, com Ele. Com Ele. Isso significa que talvez você não sinta momentos de ansiedade ou desespero? Não, você vai sentir, mas com Ele. Com Ele faz toda a diferença. Bom, se alguém... É tempo de nos posicionarmos como igreja. Não de ouvir essa palavra aqui que Deus deu, que não sou eu, e continuar a sair daquela porta ali, que se dane. Ele requer compromisso, ele requer sacrifício. E por último, eu queria falar com vocês, bem rápido, sobre amor e perdão. É uma das coisas também que pega. Eu falei sobre aliança e fidelidade, eu falei sobre posicionamento na casa de Deus, e agora eu vou falar sobre amor e perdão. Isso é uma coisa que tem me impactado muito nesses últimos dias, porque eu perdi meu pai e minha tia. Eles eram pessoas muito festivas, muito alegres, então eles assim traziam alegria dentro da família. No mesmo ano, com uma diferença de talvez um mês ou um mês e meio de um para o outro. E foi um baque muito grande para a nossa família. Ele, eu sei para onde foi. Ela, eu tenho dúvidas, mas eu não posso ficar pensando nisso. Mas outro dia Deus me fez pensar nisso. Por quê? Antes dele levar os dois, eu estava muitos anos atrás, isso foi em 2014, em 2010 talvez, ou 2012, eu estava num culto de terça e eu estava orando por ela, porque ela teve câncer. E eu estava orando por ela. E como eu falei com vocês, Deus sempre falou assim comigo, né? E eu falando, Senhor, cura e salva, cura, Senhor, cura, um clamor muito grande. Deus, eu acho que viu a sinceridade do meu coração, porque nós éramos muito apegadas a ela. E na hora, Deus veio no meu ouvido e falou assim, não vou curar, eu vou levar. E eu parei na hora, porque eu tomei aquele baque, né, aquele susto. Eu parei na hora, eu falei assim, bom. Aí você imagina, sabe aquela coisa assim, tu não sabe o que faz, continua clamando, se para, blá, blá, blá. Falei, vou parar, né? Deus falou que vai levar, fazer o quê? E levou, verdadeiramente. Nesses dias, depois de tantos anos, né, 2014, eu estava pensando nisso, eu falei, será que ela foi salva? E aí, gente, veio um constrangimento dentro do meu coração, uma coisa, uma tristeza no sentido assim, meu Deus, eu nunca mais vou ver ela. E eu não sei onde ela está. Eu nunca mais vou ver. Você tem noção o que é isso? Olha para o teu familiar que não tem Cristo, que às vezes é tua mãe que é dura, ou teu pai que não te deu tanto amor, ou teu filho que está te dando, não sei, o teu familiar. Encara dessa forma, se amanhã Deus decidir levar, tu nunca mais vai ver. E se for para o inferno,
pior ainda. Porque estava do teu lado, do meu lado, e a gente não fez nada. E aquilo chegou com uma seta tão ruim no meu coração. Olha que eu não posso fazer mais nada, mas eu acredito que Deus tenha ministrado isso em mim para eu entender a dor dele, entender o quanto a gente perde tempo. E não falar para as pessoas que estão ao nosso redor que Jesus pode transformar. Gente, quantas pessoas a gente conhece que de repente, de um dia para o outro, tem um infarto, morre. Estava vivinho, bonzinho, e no dia seguinte acabou. É isso. É isso. Só que a gente hoje, por isso que eu falei sobre amor e perdão, só que a gente hoje, a gente quer amar quem nos ama. Só que a Bíblia não fala isso. Muito pelo contrário, quando eu leio a passagem que Jesus fala assim, que valor vocês têm amar quem ama vocês? Quero ver tu amar quem não te ama, ou quem te persegue. Aí é que é o amor de Cristo. O amor de Cristo é esse. Porque todo mundo tem as suas carnes de pescoço na família, a verdade é essa. Todo mundo tem. Pessoas difíceis da gente amar. Mas com Cristo a gente consegue. Se você encarar da forma que, Senhor, eu nunca mais vou ver se essa pessoa for. E para onde vai? Para o fogo eterno? Talvez melhore um pouco. E pedir, obviamente, ajuda, a Deus, que nos ajude a amar essas pessoas que são difíceis de serem amadas. Todo mundo tem. E ele ministrou também, lá no acampamento, a falta de perdão. A falta de perdão no seu coração é algo que retém a tua vida. Retém, te aprisiona. Quando a gente entende que você faz pelo Senhor, fica mais fácil. Quando existe uma indiferença em relação ao teu próximo, pode ter certeza que você tem alguma coisa guardada no teu coração. Você não pode deixar de perdoar. O perdão é algo que te liberta. É algo libertador. E você vai falar, Érica, mas puxa vida, me fez isso, me fez... Gente, eu gosto de testemunhos. Eu gosto. Há muitos anos atrás, assim que eu me converti, tinha os grupos de 12, e nós tínhamos, a pastora vai até lembrar, a pastora Cláudia, a gente tinha os grupos de 12, e no meu discipulado tinha uma menina, ela se converteu, foi para o encontro com Deus, ficou possuída lá e tal, a apóstola chegou a orar por ela, e essa menina, presta atenção, ela tinha sido abusada pelo próprio pai, não era pai adotivo não, tá? Pai biológico. Quando ela era pequena, e ela era toda cheia de trauma. A gente trazia ela começava a chorar, de soluçar no meio da cadeira, que eu ficava até com vergonha. Eu falava, meu Deus, a igreja toda olhando para trás, para ver quem é que está. E ela soluçava. Enfim, ela foi liberta. Ela foi liberta. Sabe o que ela fez, quando ela voltou do encontro com Deus? A primeira coisa que ela fez foi procurar o pai. E ela falou assim, pai, consegue imaginar isso? Eu te perdoo. E ela perdoou. E o pai depois veio ao culto com ela. Eu não sei como ela conseguiu, gente. Confesso que tem atitudes que são difíceis. Mas ela perdoou. Hoje ela está na glória. Foi salva. Mas ela liberou perdão para uma coisa que, humanamente falando, é difícil. Muito difícil. Porque você começa a questionar um monte de coisa. Mas Deus não nos chamou para questionar. Deus chamou para a gente amar e perdoar. Então, você tem esse problema, começa a buscar de Deus. Eu queria ler uma passagem rapidamente com vocês. Coloca aí, Lucas, o Gabriel, por favor, para a gente terminar. O louvor pode ir subindo. Lucas 19:1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, ele subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria.
Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Quando a gente leu outro dia, fazendo devocional, eu e Márcia, essa passagem, eu me atentei a um ponto que eu nunca tinha me atentado antes. A gente lê a passagem de Zaqueu e a gente pensa muito em finanças, né? Porque ele falou que iria devolver tudo a quem ele defraudou e que ele ia restituir 4 vezes mais. E o Senhor falou o quê? Hoje houve salvação na tua casa. Essa restituição não é só financeira. Se alguém te fez algum mal e você tem que perdoar, tu tem que perdoar 4 vezes mais. Tu tem que amar a pessoa 4 vezes mais. Porque isso é ser chamado como filho de Deus. Você não pode só, eu te perdoo, tá bom, ok, ó, vai com Deus. Não, você tem que perdoar e no dia seguinte você tem que ir lá e fazer uma bondade para ele. No dia seguinte você fala: oi, tudo bem, eu te amo, tá? No dia seguinte você tem que fazer 4 vezes mais. Não é só, te perdoo. O problema é que hoje não está havendo arrependimento dentro da casa de Deus. Davi, quando adulterou e matou, ele se arrependeu e nunca mais fez. Abraão, quando mentiu para entrar, falando que Sara era a irmã dele, eu acho prima, ele percebeu que ele mentiu e magoou o Senhor. Ele nunca mais mentiu. Você lê Abraão mentindo outra vez? Você vê Davi adulterando outra vez? Não, só que a gente não se arrepende. A gente sente remorso. Por isso que não está havendo transformação na minha e na tua vida. A gente precisa se arrepender diante do Senhor e mudar de atitude, mudar de rumo. Porque é isso que Deus quer. Deus quer te usar, meu irmão, como carta viva. Deus quer te usar, minha irmã, como carta viva. Não se deixe enganar pelas lutas desse mundo. Todo mundo tem luta. Isso não é justificativa para nada. Todo mundo tem. Você pensa que é fácil? A nossa semana, eu até brinco, eu falo assim: caramba, às vezes a gente sai do culto, o apóstolo dá a benção, chega segunda-feira, acontece aquela tormenta. E tu fala: ué, acabei de vir num culto abençoado. Não é isso. Se fosse assim, os apóstolos eram espancados, caluniados, perseguidos, então Deus não estava com eles? Eles mudaram o mundo. Cadê a Amanda? Então eu quero te chamar a ficar de pé e a louvar o Senhor. E eu queria te falar que eu vou te fazer um convite. Assim como Deus entrou no meu coração há alguns anos atrás, de uma forma tão tremenda que hoje, meu irmão, eu falo isso daqui, falo isso em qualquer lugar. Eu não largo Ele por nada. E olha que muita coisa já aconteceu na nossa vida, hein? É porque a gente não conta. Mas eu não largo Ele por nada, porque foi a melhor coisa que eu fiz. O fato de eu ver, pode acontecer o que for, mas o fato de eu ver os meus filhos dentro da casa do Senhor, para mim, que você tenha fé e entregue a tua vida, os teus problemas e o teu coração ao Senhor. Se você quer entrar e conhecer Jesus de uma forma tremenda, eu queria te pedir que viesse aqui na frente. Nós vamos estar orando por você, nós vamos estar junto com você até quando Deus permitir. Mas se permita acreditar. Se permita acreditar.
sonhar com um dia que verei o teu olhar, como luz de fogo é tua voz ouvir, como o som de muitas águas, e ali não haverá mais sofrimento e dor, somente a paz e o amor do meu Senhor na plenitude da sua glória. Eu anunciarei a tua vida, dizendo que não há nada melhor que a tua presença. E todos vão te ver a tua glória e o teu poder, que o impossível tu podes fazer, só basta crer. O fogo arderá continuamente no altar, pra sempre cantarei sua grandeza e poder. E quando o dia chegar, junto com os anjos vou louvar, dizendo que é santo, santo Deus da eternidade. Pra sempre louvarei, pra sempre adorarei, pra sempre estarei na presença do Rei. Querido, Deus quer entrar no teu coração. Ele está falando que tem muita gente que quer ser amada e ainda não conseguiu receber esse amor, mas Ele pode te dar. Não deixa a tua chance ser perdida hoje. Ele quer te conhecer melhor. Ele está te chamando para essa vida plena. Essa vida, não vou te falar que vai ser sem sofrimento, não. Mas você vai ter paz verdadeira. Você vai ter amor. Você vai conseguir perdoar a tua família, a tua mãe, seja quem for.
Mas Ele fala aqui que tem corações que precisam ser amados. E Ele quer amar você. Então a Amanda vai estar tocando mais uma vez, cantando mais uma vez. E eu vou te convidar, eu vou te insistir, porque é a melhor coisa que tem. Que você venha aqui na frente com alguém que te trouxe. Amém? Não tenha vergonha. A gente não tem vergonha de tanta coisa. O fogo arderá continuamente no altar, pra sempre cantarei sua grandeza e poder. E quando o dia chegar, junto com os anjos vou louvar, dizendo que é santo, santo Deus na terra.